O Cavaleiro da Lua, nós sabemos, tem transtorno de múltiplas personalidades e também, como super-herói, tem algumas versões diferentes, por exemplo, Cavaleiro da Lua e Senhor Cavaleiro. Mas o que poucos sabem é que ele também tem um número enorme de versões alternativas nos quadrinhos e que seriam muito possíveis de aparecerem no universo cinematográfico da Marvel. Porque, sério, é uma versão alternativa melhor do que a outra. E nesse vídeo aqui vamos ver 10 versões do Cavaleiro da Lua. Eu duvido, ou melhor, eu desafio que a Marvel adapte, porque algumas fazem muito sentido, tá? Vem comigo que eu te mostro tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e o Cavaleiro da Lua é um dos personagens dos quadrinhos da Marvel que recebeu adaptação para o CM, sofrendo sim algumas pequenas mudanças, mas não tirando assim a essência do herói, que vira o avatar do deus egípcio da lua, Khonshu, para combater o mal enquanto lida com seu transtorno de personalidade. Isso aí é típico da Marvel fazer. Adapta os personagens dos quadrinhos, fazendo várias mudanças no material original, mas ainda assim mantendo a essência dos personagens. E essas características do Cavaleiro da Lua tornam ele um personagem muito único nesse mundo de super-herói, mesmo que algumas pessoas ainda temem em comparar ele com Batman. Mas eu acho que agora, ainda mais depois da série do Disney Plus, jamais que passou da hora de pararem com isso, né? Ficou bem claro como o Cavaleiro da Lua é diferente do Batman. Nesse universo, aliás, nesse multiverso que nós vimos em algumas produções da Marvel, o multiverso cinematográfico da Marvel, vai ser cada vez mais comum nós vermos versões alternativas dos nossos heróis. E com o Cavaleiro da Lua certamente não vai ser diferente. Por isso, nesse vídeo aqui, nós vamos mostrar algumas versões curiosas do Cavaleiro da Lua, versões muito poderosas dele, inclusive algumas versões muito adaptáveis assim, que podem inclusive talvez aparecerem nem só em uma realidade alternativa, mas talvez serem adaptadas para o universo principal mesmo. Como? Aí você vai ver. Que nós vamos começar com uma versão bem maluca do personagem. Que tal um Cavaleiro da Lua dinossauro? Não, isso não é piada. A versão dinossauro do Cavaleiro da Lua só tem uma única aparição no quadrinho Mark Spector Moon Knight, número 42. E é considerada uma das melhores edições dos quadrinhos do Cavaleiro da Lua dos anos 90. E ainda assim, foi o suficiente para estabelecer que o Cavaleiro da Lua dinossauro é uma das versões mais poderosas do personagem. Porque imagina só, ele não só tem todo o poder do Cavaleiro da Lua, mas também é um Tiranossauro Rex. Além de uma enorme força e poder, ele tem a resistência natural que nenhuma versão humana poderia chegar perto de ter. Ele é uma das muitas grandes variantes exploradas no multiverso e seria fantástico ver isso em live action, quem sabe. Seria, no mínimo, muito engraçado. Vai dizer que a Marvel tem já uma série que explora essas versões alternativas de personagem, né? A série What If. Imagina se em um episódio de What If tivessem versões de dinossauros de super-heróis. A versão dinossauro do Cavaleiro da Lua certamente faria uma aparição. Outra observação engraçada é que o Batman dinossauro apareceu nas HQs recentemente. O Cavaleiro da Lua dinossauro apareceu antes. Só fazendo uma observação aqui. Eu não tô criando treta não, só um comentário. Outra versão é a Lua Crescente. Ainda nos quadrinhos Mark Spector Moon Knight, também número 42, temos uma versão diferente do Cavaleiro da Lua, uma versão feminina chamada Lua Crescente. Ela não tem superpoderes, mas parece possuir todas as habilidades de artes marciais do Cavaleiro da Lua, além de comandar um pequeno exército de acólitos fortemente armados na batalha dela para salvar a cidade de Manhattan contra um personagem chamado Grey Wing, que é um super vilão que inclusive lembra bastante o Batman. Então, olha só, parece que a própria Marvel tinha noção dessa comparação que os fãs faziam bastante entre o Cavaleiro da Lua e o Batman. Essa é uma personagem com um grande potencial de ser adaptada em algum momento pela Marvel, porque olha só, o título dessa história é
simplesmente Multiverso da Loucura. Então fica aí a informação. O Multiverso da Loucura do Cavaleiro da Lua existe. E tinha versões alternativas do Cavaleiro da Lua. E outra coisa interessante é que essa lua crescente também é uma das personagens, uma das versões alternativas do Cavaleiro da Lua que poderia ser adaptada para o universo principal da Marvel. Se por acaso, eventualmente, a Marvel quiser passar o manto do Cavaleiro da Lua para uma personagem feminina ou adicionar uma nova Cavaleira da Lua para atuar junto com o Mark Spector, tá aí, já tem um material original para se inspirar na lua crescente. Agora passando para outra, e se Mark Spector tivesse uma filha? Você consegue imaginar como seria o relacionamento entre os dois? Bom, em 2002, a Marvel publicou um one-shot especial, ou seja, uma única edição intitulada Marvel Knights Millennial Versions, reimaginando alguns dos heróis da Casa das Ideias para o século 21, incluindo o Cavaleiro da Lua. Só que não era o Mark Spector o Cavaleiro da Lua, mas sim a filha dele, Jessica Spector. Graças à natureza violenta dele, o Cavaleiro da Lua não era muito bem visto entre os outros heróis, mas a filha dele talvez pudesse ser a sua única chance de estabelecer um legado heróico. Em uma realidade diferente, retratada pelo artista Derek Robertson, o Cavaleiro da Lua teve uma filha. Desesperado para mantê-la livre da influência de Khonshu, ele não revela sua vida como mercenário ou como Cavaleiro da Lua e envia ela para estudar no exterior. Quando o seu pai é diagnosticado com câncer, ela volta para cuidar dele e então, uma noite, Jessica encontra o pai dela sangrando no escritório, agarrado à vida, e lá ele revela os detalhes da sua vida como Cavaleiro da Lua, contando a Jessica tudo sobre o Khonshu. Herdando a fortuna do pai, a Jessica se torna o novo Cavaleiro da Lua, ou seja, não adiantou absolutamente nada ele ter escondido tudo a vida inteira dela. A roupa dela lembra muito a do pai, mas ela ainda usa uma espada. Com a Marvel trazendo umas heroínas mais jovens, como a Kate Bishop, a Miss Marvel, a América Chaves, fica a questão aí. Será que eventualmente uma versão mais jovem de Cavaleiro da Lua pode aparecer também? Seria uma possibilidade? Talvez uma filha do Mark Spector com a Layla possa aparecer no futuro, sei lá? Seja no universo principal da Marvel ou em uma realidade alternativa? Ver uma Jessica tentando mudar o legado violento do pai dela pode ser uma história interessante. E em 2099, falando em versão feminina do Cavaleiro da Lua, o que você acharia de uma Patrulheira da Lua? No One Shot 2099 Manifesto Destino de 1998, é apresentada uma versão feminina do Cavaleiro da Lua na linha Marvel 2099. É engraçado que até agora a maior parte das versões de Cavaleiro da Lua que nós comentamos foram versões femininas, mas não serão todas assim, você vai ver só. Para quem não sabe, a Marvel tem toda uma linha do tempo que se passa num futuro cyberpunk 2099, que se desenvolveu a partir do Homem-Aranha 2099 nos quadrinhos. E essa aqui é a Cavaleira da Lua dessa realidade. Ela aparece enfrentando o crime na cidade lunar de Attilan. Ela entrou na cidade proibida do Vigia e ficou por lá mesmo. Attilan serviu como lar para os inumanos e com uma população imigrante da Terra que vivia fora da própria cidade. Para quem não sabe, Attilan nos quadrinhos foi muito tempo a cidade na Lua, onde os inumanos moravam. Hoje em dia nos quadrinhos não é exatamente mais assim. Mas enfim, para os fins dessa história ainda era mais ou menos isso. A misteriosa Cavaleiro da Lua atuou como uma defensora da população da Lua, cultivando uma reputação de espírito fantasmagórico da vingança. Manifesto Destino é a última revista publicada na linha Marvel 2099, com versões futurísticas dos heróis. E a personagem do Cavaleiro não apareceu nunca mais desde então. A identidade dela, as habilidades e motivações nunca foram reveladas. Mas, se por acaso a Marvel fizer uma adaptação futurística do seu universo assim, uma adaptação em live action do universo 2099, seria muito legal ver essa versão do Cavaleiro da Lua aí. E eis que nós chegamos no Cavaleiro Zumbi. O que você diria de um Cavaleiro da Lua zumbi, hein? Em What If, nós tivemos um gostinho de ver versões alternativas dos heróis inspiradas diretamente dos quadrinhos zumbis Marvel. E, inclusive está confirmada uma série da Marvel Zombies.
Então mais heróis da Marvel versão zumbis estão vindo aí. Cavaleiro da Lua pode aparecer muito em breve. Zumbis Marvel narra a história a partir dos acontecimentos em What If, em que membros dos Vingadores se transformam em zumbis e dão início a um apocalipse a nível global. Os sobreviventes precisam unir forças para se proteger enquanto buscam uma cura para o vírus. Os quadrinhos mostram que anteriormente o Cavaleiro da Lua fez parte da resistência organizada por Nick Fury, só que não teve jeito e ele acabou se transformando em zumbi também. Ele é atacado por vários deles que rasgam ele por inteiro. Só que mais tarde nós vemos que o corpo dele se manteve de pé, só sendo morto em definitivo pelo Deadpool, que apareceu no quadrinho Marvel Zombies Earth para cortar a cabeça dele. No universo cinematográfico da Marvel, o Cavaleiro da Lua foi apresentado em 2022 agora, então na próxima série Marvel Zombies, uma versão zumbi do Cavaleiro da Lua pode facilmente ser apresentada. E agora, se você não for inscrito no canal, é a hora de se inscrever. Pô, me dá essa força aí, não custa nada, pô. Clica aí em se inscrever para não perder os próximos vídeos e me dá uma força gigantesca. E se você já é inscrito, o meu muito obrigado e vamos continuar. Porque e se o Cavaleiro da Lua fosse um dos Cavaleiros do Apocalipse? O Apocalipse mutante, tá? Isso aconteceu nos quadrinhos em Extraordinários X-Men número 8. Porém, entretanto, todavia, enquanto nós não descobrimos o nome nem a identidade desse Cavaleiro da Lua aí, nós sabemos apenas que ele é uma mulher que se tornou avatar de Khonshu depois da morte do Mark Spector nesse universo. Depois da volta do Apocalipse no século 21, a Cavaleiro se junta à sua causa, se tornando um dos seus cavaleiros. E além dos seus poderes comuns que nós conhecemos, essa versão teve poder aumentado pelo mutante Apocalipse. E recebeu também uma forte resistência telepática. Numa batalha entre ela contra o Noturno, ela diz para o X-Men que o Khonshu gostou de como sua mente estava quebrada, o que a levou a oferecer a ele um lugar entre os Cavaleiros do Apocalipse. Só que a Cavaleiro da Lua encontrou seu fim quando o Noturno transportou ela para um poço cheio de espinhos. Seria interessante um encontro desses em Cavaleiros da Lua com os X-Men. E interessante também que o Oscar Isaac, que interpreta o Mark Spector, também interpretou o Apocalipse nos filmes dos X-Men. Que loucura isso. E o Cavaleiro da Lua Ultimate? Outra questão para a gente debater é que nos quadrinhos os superpoderes do Cavaleiro da Lua variam bastante de intensidade, dependendo do roteirista que está escrevendo a história, né? Às vezes a gente pode até se perguntar se ele realmente é super forte. Porém, a versão dele do universo Ultimate da Marvel não deixa nenhuma dúvida. Ele realmente é muito forte. O Cavaleiro da Lua do universo Ultimate dos quadrinhos da Marvel tem uma super força maior do que até então era vista nos quadrinhos. Graças a um aprimoramento que o Cavaleiro recebe do filho do Doutor Estranho dessa realidade, onde o Mago Supremo estava desaparecido. Essa é sem dúvidas uma das versões mais poderosas do Cavaleiro da Lua. É um lutador excepcional que derrotou até o Homem-Aranha na mão. Nessa história, ele é um marinheiro e produto de uma falha no soro de super soldado. E ainda tem as personalidades de Steven Grant, Mark Spector, Cavaleiro da Lua, uma garotinha ruiva sem nome e Ronin, que interagem internamente dentro da sua cabeça. Seria muito maneiro ver essa versão Ultimate do Cavaleiro da Lua aí aparecendo ou sendo adaptada em algum momento, talvez até numa história do universo principal aí da Marvel. Vale dizer que eu já fiz um vídeo aqui contando as personalidades do Mark Spector. Vou deixar um link aqui embaixo para você clicar e assistir se não assistiu ainda. Mas agora, essa versão aqui eu duvido a Marvel adaptar, justamente porque ela é uma mescla, uma mistura da Marvel com a concorrente. Sim, existe uma versão do Cavaleiro da Lua fundida com a DC Comics. Na década de 90 foi criada uma editora temporária chamada Amalgam Comics. A Amálgama, que publicava histórias que unia personagens dos universos da Marvel e DC. Unia no sentido de misturar mesmo. E o Cavaleiro da Lua era uma amálgama entre ele e o Asa Noturna. Isso porque o Batman já tinha sido misturado com o Wolverine, se eu não me engano. E se já comparavam o Cavaleiro da Lua com o Batman, se liga só no plot dessa história aqui.
Dick Grayson foi um acrobata em um circo local, só que ele foi forçado a sair porque ele sofria de dupla personalidade. E a outra personalidade dele era o Mark Spector. Nessa história, o Bruce Wayne, que era líder da SHIELD, viu que os seus talentos poderiam ser úteis contra o terrorismo. Daí ele recruta o Dick Grayson para ser o seu assistente, que usa sua roupa de circo e ostenta a lua como símbolo. Por causa do fascínio do Mark com a lua, ele logo tratou de se auto-intitular o Asa da Lua, quase asa de águia, hein? Enquanto está personificado como Asa da Lua, o comportamento agressivo do Mark Spector é usado livremente. E daí você imagina, né? Doideira foi isso. Por essa você não esperava. E daí vem o Peter Parker. Por essa aí você não esperava, hein? Falando em amálgamas, o Cavaleiro Aranha combina poderes do Cavaleiro da Lua e do Homem-Aranha, criando uma das versões mais fortes do multiverso da Marvel Comics. Ele tem a capacidade de atirar teias, grudar em superfícies e ganha ainda mais poder com as fases da Lua. Nessa história, depois de ganhar o poder das Joias do Infinito, a Gamora selou as almas do universo dentro da Joia da Alma. E para incapacitar os seus habitantes, ela também dobrou o universo ao meio, fundindo cada alma com a outra. E isso resultou na criação de uma dimensão onde a história foi reescrita e adaptada aos seres que se fundiram. Essa versão do personagem surgiu no evento de crossover chamado Infinity Warps, de 2018. E apesar do personagem ser o Peter Parker, ele também tem um transtorno dissociativo de personalidade do Cavaleiro da Lua, com 4 personalidades diferentes competindo pelo domínio da sua mente. Então, apesar de ser uma versão alternativa, isso é de uma parada que aconteceu no universo principal dos quadrinhos, o que seria muito legal de ver sendo adaptado para as telas também. Já em Terra X, nós temos uma versão do Cavaleiro da Lua que simplesmente é incapaz de morrer. Sim, a história dele é muito parecida com a do Mark Spector da Terra 616, que é a Terra principal dos quadrinhos, só que com algumas pequenas diferenças. Na Terra X, a causa dos poderes do Mark Spector não veio do deus Khonshu, como nós estamos acostumados, só que sim de inalar poeira do antigo túmulo egípcio onde ele foi morto. A pedra do túmulo de Khonshu era feita de vibrânio, e inalar o pó de vibranium deu a Mark os poderes que tornaram ele imortal. E não só isso, todos aqueles que morriam na presença dele também se tornavam incapazes de morrer, que é um fardo que ele fez o seu irmão Randall e a sua namorada Marlene carregarem também. Uma curiosidade é que o uniforme usado pelo Cavaleiro da Lua nesse universo dos quadrinhos inspirou o visual do Cavaleiro na série também, como foi revelado pelo próprio roteirista e produtor executivo Jeremy Slater no Twitter. Então tá aí uma curiosidade e uma versão do Cavaleiro da Lua que já influenciou a versão do UCM, mas que eu gostaria que fosse ainda mais adaptado para o universo cinematográfico da Marvel. Poderia ter ainda mais dos seus detalhes levados para as telas. Comenta aqui qual dessas versões você achou mais maneira, vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.